Fala pessoal, chegou para nós aí agora esse iPhone 12 Pro Max com a lente da câmera quebrada e a troca da frontal aí da tela. Vamos estar fazendo esse serviço aí, certo? E vamos ali para a bancada agora, tá fazendo esse serviço, certo? Defeito aqui na tela, ó. Já peguei ali uma película do 13 Pro Max Privacy. O cliente vai estar optando aí por estar colocando essa proteção também. Então, vamos lá. Lembrando que aqui conosco a cliente, além da tela, película e a capinha com proteção ali da lente da câmera, certo? Vamos aí para mais esse serviço. iPhone 12 Pro Max, e acompanhe aí comigo.